que são as ISTs? As ISTs são as infecções sexualmente transmissíveis, né? Antigamente a denominação era DST, doenças sexualmente transmissíveis. Esse termo mudou porque uma boa parte dessas infecções, elas têm períodos ou às vezes passa durante toda a vida da pessoa assintomática. Então, o termo mais correto seria as infecções sexualmente transmissíveis. E quais são as infecções consideradas ISTs? Tem diversas infecções, né? As mais comuns, a clamídia, a gonorreia, o HIV, o HPV, a hepatite B, a hepatite C e algumas que podem ser sexualmente transmissíveis, como a hepatite A e a Zika. Os principais fatores de risco para essas ISTs? Estatisticamente, viu-se que os principais fatores de risco são a idade nova, né, jovens, e o não uso do preservativo. Existem formas de prevenir, né? Falar de uma prevenção isolada normalmente não é tão eficaz. Então a gente fala da prevenção combinada, que entra fatores, vamos falar, biomédicos, que é a orientação, a educação sobre como pegar, como prevenir, mas tem a questão comportamental, não necessariamente a pessoa tendo ciência e consciência sobre aquela doença, ela vai mudar, né, o comportamento dela de risco. E tem a questão estrutural, que é o serviço de saúde, né? Então é rastrear, detectar e tratar as pessoas que têm as doenças. Muito se fala do sexo seguro para prevenir as ISTs. O que seria esse sexo seguro? É só o uso da camisinha? Não, geralmente as pessoas associam sexo seguro apenas ao uso da camisinha, mas são diversas medidas e combinações, vamos falar, de medidas preventivas que você vai realmente ter o sexo seguro. Mas, por exemplo, o uso correto da camisinha, a forma de colocar, de retirar, se está dentro da validade, então isso tem que ser avaliado. O rastreamento das infecções, então as pessoas que não têm e têm formas assintomáticas estão transmitindo e não sabem. Tratamento das pessoas que estão com infecção, então, por exemplo, a pessoa com HIV ou com qualquer outra doença. As mulheres fazerem um exame preventivo, né, do colo do útero, porque uma vez, por exemplo, diagnosticada uma alteração, mostra que essa mulher ela tem o HPV. O conhecimento, né, a gente fala status sorológico do seu parceiro, saber se ele tem ou não tem uma doença. Então, tem diversos fatores que vão assegurar que seja um sexo seguro, né? Em relação ao rastreamento, você citou alguns, né? Quais outros existem e tem um período que deve ser realizado? Rastreamento, o mais comum que faz é avaliar sobre clamídia, sobre a gonorreia, sobre as hepatites B e C e o HIV, né? São os exames mais comuns. E esse rastreamento, ele depende do comportamento sexual da pessoa. Então, por exemplo, uma gestante, ela sempre faz um rastreamento no início do pré-natal, depois por volta da 28ª semana e por último no parto, né? Próximo ao parto. As jovens, né? Adultos jovens, normalmente recomenda-se fazer pelo menos uma vez por ano, mas pessoas que têm vários parceiros, profissionais do sexo, usuário de drogas injetáveis, deveriam fazer pelo menos a cada semestre. Quais são as vacinas que existem para a prevenção das doenças relacionadas a ISTs? Então, a gente pode falar de 3 vacinas, né? A mais tradicional, vamos falar assim, que a gente vai associar bem, é a vacina do HPV, mas ela é recomendada para pessoas bem novas, então, para as meninas entre 9 e 14 anos, para os meninos entre 11 e 14 anos, 2 doses. Agora, existe um público entre 9 e 26 anos que deve usar também 3 doses, que são os transplantados e que estão fazendo tratamento para câncer, né? Os adultos mais velhos não se recomendam porque a população, no geral, a grande maioria é portadora do vírus. Existem outros exames relacionados ao rastreamento? Só os Pode existir alguns específicos, mas aí é de acordo com, às vezes, a apresentação da doença, né? A queixa e tudo mais. E quais os principais sintomas das ISTs? No geral, as ISTs vão se manifestar ou por um corrimento vaginal ou uretral,
ou pelas verrugas anogenitais, boca, conjuntiva do olho, ou por feridas. São normalmente essas manifestações, mas podem ter mais, né, dependendo do estágio. É isso que eu ia perguntar. No início assim, das ISTs, os sintomas são esses ou isso só quando a doença já está avançada? Não, esses são os mais comuns no início, mas dependendo da doença pode variar, sim. Às vezes a pessoa não vai ter nada, né? Nenhum sintoma. Eu queria que você falasse um pouco do retorno da sífilis, né? Estava apagado esse assunto, ele veio à tona novamente, essa doença voltou a preocupar. Quais que são os riscos? Pois é, de 2010 a 2018, percebeu-se um aumento 36 vezes maior do número de pessoas com sífilis no Brasil, sabe? Então é uma preocupação que vem aumentando, né? E é uma doença que, se não tratada, ela pode afetar o sistema nervoso, o sistema cardiovascular, com sequelas que não tem mais retorno, né? Quais os principais sintomas da doença? Pois é, a sífilis, ela tem estágios que a gente fala. A sífilis primária, ela manifesta por volta de uma semana até 3 meses depois. O sintoma mais comum é uma ferida que a gente chama de cancro duro, na entrada da bactéria, onde ela entrou. Então pode ser pênis, pode ser vagina, pode ser ânus, pode ser boca. Então é uma ferida que normalmente não dói, normalmente também é única, mas ela pode ser mais de uma, e ela regride com o tempo. Até um mês depois, 2 meses, ela regride e desaparece. Então aí a pessoa acha que ela curou. Se ela não procurou médico naquele período, vai passar desapercebido. Aí ela entra numa fase de latência, que a gente fala que é um período assintomático, que pode demorar até 6 meses depois da cicatrização dessa ferida. Aí vem a sífilis secundária. A sífilis secundária já é mais rica em sintoma. A pessoa pode ter uma febre baixa, pode ter, é comum, manchas pelo corpo, tronco, membros, palma das mãos e plantas, fraqueza, perda de apetite, emagrecer, uma queda de cabelo que a gente fala em clareira. E boa parte, inclusive, é diagnosticada nessa fase. A maioria é diagnosticada nessa fase. E que mesmo sem tratamento também, depois de um certo tempo, ela regride sozinha. E aí, se não for tratada nesse período, depois de uns até 2 anos depois, a pessoa pode manifestar a sífilis terciária, que aí já é o acometimento do sistema nervoso central, do coração, dos ossos, da pele, e aí às vezes com sequelas que não tem mais retorno. Em relação ao HPV, que doença é essa? O que ela pode causar? O HPV é um vírus, chama vírus do papiloma humano, é muito comum. É um vírus que dá verruga pelo corpo, é o mesmo vírus, mas existem uns subtipos que eles são mais o acometimento genital. Então, assim, cerca de 25 a 50% das mulheres sexualmente ativas no mundo são portadoras desse vírus, e os homens por volta de 50%. A grande maioria não tem nada. Apenas 1 a 2% das pessoas com HPV que vão manifestar uma verruga. E as mulheres por volta de 2 a 5% só que vai ter alguma alteração no exame que a gente chama de Papa Nicolau, que é o preventivo anual. E é uma doença que, além desse aspecto de verruga, o que preocupa mais é que é uma doença relacionada a vários cânceres, principalmente o câncer de colo de útero. Mas pode dar câncer de boca, câncer de língua, câncer de ânus, câncer de pênis. Então, a preocupação maior é isso aí. Agora falando um pouquinho do HIV, né? Uma das ISTs mais conhecidas. Quais os sintomas? A gente sabe de formas de prevenção, o uso da camisinha é o mais usual, né? Mas quais os sintomas do HIV? O HIV também é uma doença que, quando você contrai, ele pode manifestar normalmente umas 3 semanas depois, até uns 2 meses, a pessoa pode manifestar como se fosse uma virose qualquer. Dor no corpo, dor de cabeça, dor de garganta, mal-estar, uma febre baixa no final do dia, diarreia é muito comum. E que também, depois de um tempo, o organismo combate, vamos falar assim, melhora e a pessoa entra numa fase latente.
e que isso é variável de pessoa para pessoa. Então, depois de um tempo, a pessoa começa a manifestar infecções de repetição, porque o HIV é um vírus que ele tem, a gente fala, tropismo pelos linfócitos, que é uma célula de defesa, né? Então, aí a pessoa pode emagrecer, voltar até febre depois de um tempo, diarreia, mas começa a ter as infecções de repetição. Quanto mais grave ela vai se tornando, mais baixos os linfócitos, mais infecções a pessoa vai tendo. Pneumonia de repetição, sinusite de repetição e qualquer outra. E quem está contraindo mais HIV no Brasil? Qual que estão os índices da doença? Pois é, nos últimos anos, viu-se que os jovens entre 15 a 39 anos é o público que a incidência do HIV vem aumentando bastante. Teve uma época que eram mais as mulheres casadas, e isso vem mudando. Talvez isso até explique a relação da questão da sífilis também, que é sexo não seguro. Talvez pelo tratamento, muitas pessoas acham que hoje em dia não se morre mais de HIV. Não é bem assim, mas a sobrevivência é bem melhor do que no passado, né? Então, está mais ou menos entre essa idade de 15 a 39 anos, mas viu-se que as mulheres, em todas as faixas etárias, nos últimos anos, vem só caindo o número de mulheres infectadas, e de homem entre 15 e 29 aumentou cerca de 4 vezes mais do que nas décadas anteriores. Outra ISTs muito conhecidas são as hepatites, né? Quais são os principais riscos? Pois é, a hepatite é uma inflamação do fígado, né? No caso, a hepatite B e C causada por 2 vírus, né? Que são sexualmente transmissíveis também. E essa inflamação do fígado leva a uma insuficiência hepática que, dependendo da gravidade, entrar numa hepatite que a gente fala fulminante, você tem 50% de chance de morrer. Mas uma questão muito importante é ela cronificar e a pessoa no futuro desenvolver uma cirrose ou um câncer de fígado, que as hepatites podem levar, principalmente a hepatite C. Qual mensagem você gostaria de deixar para os colaboradores da FGS em relação às ISTs? Cuide, né? Evitar, como qualquer outra doença, a medicina preventiva é o ideal. Não deixar ter problemas, ter sequela, contaminar outras pessoas, né? Para tomar providência. Ter uma vida saudável ajuda, inclusive, na sua qualidade de vida. Bom, doutora, a gente gostaria de te agradecer pela disponibilidade. Obrigada a vocês. Sempre que precisarem, estou aqui.